Eu tô explicando uma parada e eu vejo o cara derretendo na cadeira assim, sabe? Ele vai assim, tipo... Meu Deus do céu, o que é isso? Por favor, me deixem em casa trabalhando, Tem, acordando, sim, eu fico mexendo no meu belíssima em casa. computador. Então a comunicação, ela era a minha maior trava. Eu falei, gente, mas eu não sei se eu quero isso pra minha vida pra sempre. Tipo, nossa, desenvolver, eu não sei se isso é legal. E chegou na hora, eu falei assim, sabe, tintim por tintim, sem ter esse problema. Passar por isso vai melhorar a tua experiência. Olá, amantes da tecnologia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a um episódio especial aqui do Experience Podcast. O meu nome é Gustavo Guanabara. Não, fala no microfone, pô. Olha, tinha que ter ensaiado. Meu nome é Amanda Taylor. Eu sou o Alfredo, Eu sou a acho. Priscila Marinho. E eu sou o Ramon. É isso aí, ficou uma bagunça, mas tá tudo bem. Nós estamos aqui no evento Experience, que você que está assistindo aqui provavelmente perdeu. Se você estava aqui, bota no comentário, eu estava aí no dia. A gente está reunindo uma galera num sábado de tarde para conversar sobre tecnologia. Acabou de ter uma apresentação minha aqui. Se eu tiver um pouco inchada, a cara inchada é porque eu estava chorando, e você nunca vai saber por quê. Só quem estava aqui que vai ficar sabendo. E a gente trouxe aqui uma curiosidade bem interessante, é a seguinte. Todos esses 4 aqui vieram da mesma escola. Eles não eram da mesma sala, pelo amor de Deus. Até porque o Alfredo tem uma cara de velho, né? Ah, não veio. O Cauê fez organizou. Só os só que as ele desorganizou. Daqui pra cá, era da mesma escola, esquece. E aí e o Alfredo foi o professor. Vamos de lá pra cá, ó. Priscila, Amanda e Alfredo vieram da Simonsen. Isso. O Ramon veio da FITEC, lá daquela escola pública que eu falei que eu trabalho. Priscila, o que tu faz hoje? Hoje eu sou programadora e trabalho na área de CRM num banco de investimentos. Qual banco? O BTG Pactual. Pode fazer, a gente tá... BTG patrocina nós. Amanda, o que tu faz aí da vida hoje? Hoje eu sou gestora de projeto de dados no Grupo Boticário. Boticário. Alfredo, o que tu faz hoje? Eu tenho um canal no YouTube. Não é só conta isso. como experiência boa? Conta. Então, Mas você trabalha também ou só? eu só gravo vídeo. Não, o que tu faz hoje? Hoje tu tem o canal, Caraca, então. tem a plataforma. Então, tem o canal, tem a plataforma de cursos lá, mesmo molde do curso em vídeo, né? E sou professor. Ramonito, o que tu faz hoje? Trabalho como designer na equipe de marketing da Nomad Global. A Nomad. Aquele amarelinho lá que me ajudou muito nas viagens. O que a gente quer trazer aqui? A minha ideia não é pedir para cada um deles contar a história deles, até porque provavelmente você que está em casa já viu a história de cada um deles. Para quem está aqui, nas últimas semanas, a gente está trabalhando nesse evento, não é da noite para o dia. Nas últimas semanas, cada um deles compareceu lá no estúdio e gravou a sua história, a sua trajetória, as coisas boas, as coisas ruins. Então, vocês que estão aqui, lá no podcast, vocês vão complementar, sabendo o que teve de bom e de ruim na carreira de cada um deles, a caminhada de cada um deles. O que a gente veio aqui hoje é para tentar trazer, eliminar não, tentar dar conselhos para as dores de quem está aqui, tá? E antes do evento a gente fez umas perguntas, a gente fez umas perguntas para quem estava participando, e as pessoas foram dizendo, olha, a minha maior dúvida no mercado é essa, e agora nós vamos abrir o microfone para as pessoas fazerem suas perguntas que quiserem, e nós vamos construir esse conteúdo a partir daqui. Mas complementem esse episódio daqui com o episódio individual de cada um deles. Fechou? Fala, meu querido Lousada. Olá, saudações a todos. A pergunta é para o Ramon Felinto. Cara, eu sou professor e na formação técnica e tecnológica, um grande problema é a parte de design. Muitas vezes a gente tem aquela preocupação de formar programadores, você deve ter sentido isso, né? Essa carência numa boa formação de design. O que você entende que deve ser ensinado para os alunos, nível técnico, nível de graduação, para que eles possam conhecer e se aprofundar nessa área de design? Obrigado pela pergunta. Eu acho que assim, o essencial é você ter os básicos, né? O básico de tipografia, é o básico de cor, sabe? São os princípios de design que eu acho que todo mundo deveria saber, que é essencial para você, quando for criar alguma peça, alguma coisa, alguma informação, que precisa ter uma leitura, precisa ter visibilidade. Então, acho que é essencial a gente começar a ensinar um pouco disso, sabe?
pelo menos o básico, assim, acho muito importante. Para quem está aqui no evento, a última apresentação é da Karina. Karina já chegou aí? Oi, Nina. Cara, a gente é brancão, né, Nina? Nina levanta a mão. A Nina vai dar várias dicas de design para programadores. Então, se você está na tua casa aí, não viu, provavelmente não viu, mas a galera daqui vai ter várias dicas desses princípios aí que o Ramon falou. E realmente, gente, design é uma questão de comunicar, é o de tornar comum. Dependendo do negócio que eu faça, eu sentia que eu fazia do meu jeito, mas não ficava bonito, não dava para passar a mensagem. Por exemplo, no curso de Python, qualquer curso que você imagine do curso em vídeo que ficou bonito, eu sentava muito com o Ramon e falava, cara, vamos criar a identidade, eu preciso passar essa mensagem. E o bom profissional do design, ele consegue fazer isso. Tá? Só como curiosidade, o Ramon, também já que você foi o que falou aí, você tem uma experiência muito legal antes da Nômade, você passou pela AMI, né? Sim. Que é do grupo Americanas. Uma das coisas que você fez, e tá fazendo até na Nômade também, é remodelar espaços, né? Você tá, inclusive, design de interiores, não é isso? Sacanagem. Basicamente. Não, mas na AMI eu fiz muita coisa para o escritório também. Tive uma palhinha ali de design de interiores. Mas... O que você fez ali no... eu fiz a montagem de todas as peças ali do escritório da AMI, onde a gente trabalhava, para deixar com a carinha mais legal, né? É muito louco, porque assim, quando você... Não sei se vocês têm essa experiência. Talvez vocês sejam como eu. Péssimos de design, eu sou péssimo de design. Aí eu entregava um negócio pro Ramon, chega isso aqui um pouquinho pra cá, afasta um pouquinho daqui, aumenta essa letra e muda essa cor. Cara, já é outra coisa. Já fica mais claro, já fica mais bonito, já fica mais compreensível. Então, assim, eu acho que todo profissional deveria ter os princípios de design. Eu bato muito nessa tecla. A gente trouxe a Nina justamente para isso. Vai ser um negócio que vai abrir a mente de vocês, para que vocês entendam pelo menos o iniciozinho de design, para que teus softwares não fiquem lazarentos de feio, como diz um amigo meu. Porque tem uns softwares que são funcionais, mas são péssimos de se usar. Mais uma pergunta? Mas tu nem deixou o Ramon responder? Ele respondeu, cara. Respondeu? Eu só vi você falando. Eita, caceta. Tá idoso. Então tá bom, desculpa. Respondeu sim. Vai lá, quem tá o microfone. Lisane, ele levantou, ele foi o primeiro a levantar aqui, ó, de camisa branca, na segunda fileira. Isso. Prazer, boa tarde. Me chamo Ed. Estou aqui de Bangu, sou amigo do Kevin. Ele sempre falava para mim sobre programação. Eu fui do marketing, nunca dei muita atenção. E aí eu comecei Jesus, tá esquisito aqui. Eu comecei a estudar programação através do seu canal, com indicação dele. E participei depois do programa Desenvolve Boticário, a formação de Full Stack. Bati na trave para entrar na equipe na última entrevista. Só que, para resumir a minha pergunta, na última semana tem um farmacêutico lá na empresa falando toda semana, estuda Power BI, estuda Power BI. Eu nunca dei atenção para ele. Aí a gente veio no Uber, ficou 1 hora no meu ouvido falando, eu decidi estudar. Aí, final de semana passada, eu comecei a estudar e vi o curso. E aí, lá na minha empresa, eu trabalho no hospital, eu baixei um relatório de saldo, criei um dashboard lá, e ficou todo mundo doido. A gestora, a supervisora, chegou no gerente de farmácia. E eu queria falar com vocês, né, que eles já começaram a me pedir novas demandas. Na área de dados mesmo, eu queria perguntar para vocês sobre essa área. O que vocês acham da área de dados? Que eu nunca imaginei trabalhar assim, nunca imaginei iniciar nessa área. E o que vocês acham sobre isso? Obrigado, gente. Muito legal, viu? Amanda vai responder lá. Vai lá. Eu vou começar. A Priscila também é da área de dados. Pode cobrar ela também, que ela ia fazer um curso de Power BI. Não fez, verdade. Você cobra ela. A gente ia fazer um curso de Power BI no curso em vídeo. A gente ainda tem planos. Não me julgue. Então, dados hoje tem sido mais falado, né? As pessoas têm conhecido análise de dados, Power BI, Tableau, essas ferramentas de visualização. Mas quando a gente pensa nisso, desde as primeiras aulas, assim, a gente via falar que o dado em si, sozinho, ele não é nada. Você precisa transformar ele em informação. Então, assim, quando a gente, lá atrás, a gente aprendia a fazer um cadastro, né? A primeira coisa que a gente aprende, HTML ali, PHP, é fazer um formulário de cadastro. Toda aquela informação que está ali, todo aquele dado, se ele não é analisado, se ele não é acompanhado, ele vai ser só um número ou palavras que vão ficar guardadas. E o objetivo hoje é transformar isso em decisões, em apoio à decisão. Então, hoje, você está transformando
na sua empresa, dando uma visão para eles que eles não tinham. Imagina se todo mundo precisasse baixar o relatório, abrir um Excel, tentar somar aquelas colunas, e acaba sendo muito mais difícil. Então, hoje, para mim, a área de dados é muito importante, que te dá uma visibilidade do agora, do que aconteceu e das minhas próximas ações, né? Amandinha, acho pior ainda. Até muito tempo atrás, algum tempo atrás, as decisões da empresa era o que o dono... Eu acho que é isso, isso, isso. A decisão ficava no achismo de quem estava no alto escalão. Sim, verdade. Então, e a gente passa muito por isso em Guanabara. Eu tenho passado muito das pessoas querendo decidir com base no que eu vi. Não tem uma tendência, não tem uma história ali. Foi baseado em quê? Então, hoje, as empresas estão cada vez mais competitivas. A gente não tem muito tempo para errar, na verdade. Quando a gente pensa em empresas grandes, assim, um mercado, você não pode chegar e informar um valor do faturamento errado. Sabe? Você tem que ser muito assertivo. E hoje os dados te dão isso. Se a Priscila quiser também dar algum detalhe. Não, só complementar, Amanda, que hoje, sempre, né, dados é dinheiro. Então, se você toma a decisão certa, você consegue alavancar muito o produto, a empresa, muito mais do que você tomar uma decisão baseada no que você acha, ou que alguém acha, ou que alguém fez em um outro produto e deu certo, e que pode ser que faça naquele e não vai dar o mesmo resultado. Então, analisar os dados e ter aquelas respostas e ver se está fazendo sentido ou não é muito importante para empresas. Todas as empresas, né? Mas empresas grandes ainda é um valor muito alto que você consegue ganhar com isso. E, Amanda, eu queria te pedir um favor, que ele falou que foi lá no negócio do Boticário, bateu na trave e tudo mais. Sobre bater na trave, a gente estava conversando lá, você fez uma coisa pro Itaú, não foi alguma coisa assim? Eu já fiz muita coisa, né? Eu bati muito na trave, na verdade. No caso, quando vocês vão ver o podcast que eu participei, eu falei da minha trajetória profissional e eu passei por muitas empresas, e era até um ponto que o Guanabara falou: nossa, mas por que você passou por muitas empresas? Então, eu já bati na trave, eu passei por layoff, eu passei por situações tipo, caraca, e agora? Já fiz processos seletivos gigantes e a pessoa desapareceu até na B2W. O cara desapareceu, eu fiz o processo completo. Então, assim, não desiste. Vai abrir outro processo desse, eu acho que já abriu. A questão não desiste. E a área de dados está crescendo muito. Hoje vai dar a visibilidade que eles não têm. Daqui a pouco você vai ser uma referência. E aí você que começou agora já vai ser uma referência para as pessoas. Então, se você conseguir correr hoje, você vai conseguir ter aquela experiência que logo atrás o Guanabara falou. Como eu faço para entrar no mercado se eu não tenho experiência? E você já está conseguindo alcançar uma experiência ali que dentro daquele momento ninguém tem. Você vai ter. Então, isso vai ser um diferencial. O Cauê, nos treinamentos lá das franquias, ele sempre falou uma frase que marca bastante, que é o seguinte: quando você vai vender alguma coisa, e eu trago isso também para se oferecer para o mercado e fazer entrar na empresa, entrevista de emprego, você na tua vida vai ouvir muito mais não do que sim. A tua tendência é sempre ouvir muito não. Eu não me lembro a medida, mas para um vendedor, ele já tem mentalmente, ele vai ouvir, 10 nãos para um sim, 20 nãos, 50 nãos para um sim. Isso, para o vendedor, isso é muito natural. Para a galera de TI, às vezes, ouvir um não diminui muito a pessoa, afeta muito a pessoa. E vou te falar, você vai ouvir muito mais não na tua vida, cara. É natural. Se você vai se candidatar à primeira vaga e acha que você só vai ouvir sim, você vai escolher, eu vou passar para 5 empresas e vou escolher para qual eu vou. Se alguém te falou isso, também é mentira. Então, assim, aprenda, entenda, tenta trabalhar a tua cabeça. Eu vou participar do processo seletivo e se eu ouvir um não significa que eles me odeiam ou que eu sou um péssimo profissional. Simplesmente significa dessa vez não foi. E como a Amanda acabou de falar, passar por isso vai melhorar a tua experiência. É claro que você não vai conseguir um emprego porque você passou por 5 entrevistas e não... O cara falou, não, você passou por 5, essa é a 6ª? Então chega aqui, não é assim. Não, mas você já fica um pouco treinado, né? Você já fica esperta com calejando. As perguntas, assim. Chegou um momento que eu fiz tanta entrevista que as pessoas, nossa, você fica nervosa? Assim, gente, eu nem consigo mais ficar nervosa, porque já sei quais serão as perguntas. Liste seus pontos fortes, seus pontos fracos, coisas que você fez que, tipo, são
pontos positivos na sua carreira. Eu ficava assim, gente, o que eu fiz que foi positivo? Vo- E eu já tenho isso já tudo mapeado. Você só vai saber como é uma entrevista de emprego a partir do momento que você passar por uma entrevista de emprego. Eu vejo uma galera falando assim, olha, eu vou gravar no YouTube uma entrevista que eu fiz. Show de bola. Assiste. Mas você só vai ter a experiência de passar por uma entrevista de emprego quando você for para uma entrevista de emprego. Certo? Uma só não, várias. E aí, próximo. Tá aqui, já tá levantado. Boa tarde, meu nome é Rômulo. Fala, Rômulo. Sou estagiário na Brasil Center, trabalho com MAS, né, dados. Eu nem ia falar isso, mas já que você tocou no assunto, pelo amor de Deus, faz esse curso de Power BI, que olha, eu senti uma saudade de você na hora quando eu entrei na empresa. Mas perguntar para Amanda, ou para Priscila também, qual as hard skills assim que dentro da área de dados que não é só SQL, não é só Python, tem um universo de coisas hoje em dia, até a questão até machine learning para você agora. E eu como estagiário que virei a chave, eu estudava DM, virei a chave, fui começar para entrar em tecnologia, comecei por infra. Minha história começou lá dando um primeiro ping lá, tem até tatuado isso aqui no meu braço. Uhum. Mas aí me apaixonei por dados. Eu queria perguntar, não só para vocês, mas talvez todos vocês, o que vocês dão além de todas as dicas, o que é inicial assim para a gente que está começando? E aí, Alfredo, vai lá. Amanda é do Power BI, ó. Eu tô aqui só pra- Não Ninguém sou. vai perguntar nada pra mim, que eu já sei, porque ninguém gosta de rede, Ele é de segurança. infra, pô. Acabou de mas sair o de cara infra. falou ali que já mudou, eu não gosto. Eu tô Dados, aqui só por causa dados, ele é cota. de dados. O cara assim, infra é legal, mas eu não quero. Não, É muita coisa. infra não é legal. Ninguém gosta de redes, eu tô aqui Verdade. com a cota. Isso aqui. Brincadeira. Mas ele é de dados. Estagiário de dados, né? Não, eu sou suspeita a falar. Eu entrei na área de dados de paraquedas, na verdade. Comecei em 2016, quando eu era estagiária de desenvolvimento de front-end. Eu falei, gente, mas eu não sei se eu quero isso para minha vida para sempre. Tipo, nossa, desenvolver, eu não sei se isso é legal. E aí surgiu uma vaga e falaram, nossa, Business Intelligence. Eu falei, caraca, o que é Business Intelligence? BI. Eu pesquisei no Google, tipo, BI, né? Com AI mesmo. Eu falei, caraca, não achei. O que é isso? E aí eu fui olhar que não é assim, não basta você só ter o técnico. Tipo, pô, muito legal você saber de Python, de SQL, você ter essas skills, você consegue buscar evoluir. Mas hoje, o que é um diferencial na área de dados é você entender do negócio. Então, assim, não adianta hoje eu fazer só um dashboard e entregar para alguém se aquilo não fala com o negócio dele. Então, hoje você tem que se comunicar e, para mim, é um ponto muito importante que o Guanabara bate muito na tecla sobre comunicação, é você também crescer com a comunicação. O que aquela pessoa, de fato, precisa? Será que, às vezes, ela tem um dashboard que ela já está criado, mas ela não usa porque não serve para o negócio dela. Então, além de você, que é a base hoje, você tá ali SQL, Python, você ter ali uma ferramenta de visualização, você aprender sobre ETL. Eu acho que no final a gente tem que ser bem entender o pipeline completo dos dados, né? Desde a ingestão, a transformação dos dados, a entrega ali do dashboard, mas você tem que estar por dentro do negócio. Qual é a regra de negócio que eu aplico? Por que eu tenho que dividir esse número por esse e não simplesmente fazer. Então, hoje, eu trabalho com projeto de dados. Então, quando as pessoas têm uma dúvida sobre esse projeto, sobre essa entrega, elas falam assim, tá, mas por que você definiu essa regra? Por que tá dessa forma? Porque, assim, o diretor precisa ver daquela forma. E eu só descobri porque eu tive que conversar com ele. Então, a gente precisa entender as dores. Então, é ótimo que hoje tem muitas coisas, ciência de dados, aí falam sobre a modelagem de dados ali para a parte de machine learning, né, que está crescendo também, mas eu acho que ainda é um mundo muito... a gente está pisando em ovos. Só que a questão estudar SQL é bacana, Python é bacana, não tem uma receita de bolo para essa área, você também se aprofundar no negócio. Hoje, se você tivesse que fazer um case, um dashboard, do que você falaria? Do que você é muito bom? Ou do que você gostaria de ser muito bom? Que fala assim, caraca, vale a pena a gente fazer um estudo sobre isso. Vale a pena fazer um case sobre isso. Acho que é válido também, até para você ter no seu portfólio. Priscila,
quer acrescentar alguma coisa? Tá bom? Vocês têm alguma coisa a acrescentar? Eu já falei meu ponto. Não, assim, para quem está começando em qualquer área, cara, a gente conversou muito sobre isso nos nossos individuais e a gente falou coisas do tipo, acho que foi com a Priscila, também com o Henrique, que vai subir no próximo, o Marcelo também, que vai subir na próxima. Às vezes as pessoas vão para uma entrevista de emprego sem saber sequer o modelo de negócios ou aonde a empresa atua. O cara fala assim, não, eu vim aqui para entrevista de emprego. Óbvio, um Boticário, todo mundo sabe o que o Boticário faz. O BTG, todo mundo sabe. O Nubank, a Nômade, todo mundo sabe o que faz. Mas, por exemplo, tu vai numa empresa pequena, provavelmente o cara vai falar assim, você sabe o que o nosso negócio faz? Você consegue imaginar o quanto uma resposta não sei te coloca longe da tua vaga? De verdade? Eu vou numa empresa de um cara, eu vou bater lá na Hostnet. Uma das primeiras perguntas que vão fazer é assim, você sabe o que a Hostnet faz? Aí o cara fala, não sei não. Ainda se ajeita na cadeira, não. Cara, dali para frente, qualquer coisa que está sendo feita é por pena de você. Por quê? Se você não sabe o que uma empresa... Você está se candidatando a uma vaga numa empresa X e você não sabe o que a empresa X faz, cara. Tu tá de brincadeira com a minha cara. São coisas que às vezes as pessoas fazem... Falar o óbvio, às vezes, é necessário. É necessário eu falar lá no vídeo, ó, descruza o braço, filho, anota o que eu estou falando. Fala, pô, mas todo mundo deveria estar anotando. Mas não. O simples tem que ser dito. Eu não lembro em qual dos podcasts foi da gente falar sobre isso, o cara vai numa entrevista de emprego e não sabe nem o modelo de negócio, não sabe nem o que a empresa faz. Hostnet, não sei o que é, não. É mais que o meu sotaque carioca, né? Vira Hostnet, vira roxo, sei lá que negócio é. Então, a dica que eu dou para entrada no mercado, filho, se você vai fazer uma entrevista, entenda pelo menos o que a empresa faz. Tá? E hard skill, mantenha-se sempre estudando. Nunca é perda de tempo. Mais alguma? Aí, Cauê, tem aqui na frente também, ó. Boa tarde a todos. Eu sou o Azak, o UX designer há 15 anos. E ser UX designer há 15 anos, acho que você vai saber o que é. A gente vai ficar com essa barba branca, careca e tal, e gordo. Mas eu tenho sentido, eu internacionalizei minha carreira há mais ou menos uns 5, 6 anos e tenho sentido que as vagas, esse papo do full remote que a gente conhecia, acabou. E eu vejo que as vagas agora elas são híbridas ou presenciais. O remote é se você estiver na cidade onde a vaga está sendo ofertada, né? E eu queria saber de vocês, o que vocês estão achando disso? Se vocês estão percebendo isso, e como eu venho da área de design, vocês que são da área os devs, né, nossos parceiros, vocês estão percebendo essa mudança do mercado, como o mercado está se comportando, pedindo o pessoal para vir mais para o presencial, e o full remote, porque isso me quebrou. Legal. Vamos de lá para cá? Você está remote? Você está como? Você está remoto? Estou home office. Quando eu entrei no banco, eu entrei no meio da pandemia. A sede da área de TI fica em São Paulo. Então, eu já entrei com o meu contrato home office mesmo, para ficar. Mas, quando voltou a pandemia, várias pessoas de várias outras áreas, e até áreas de TI das pessoas que trabalham em São Paulo, voltaram presencial ou híbrido. Como no meu caso, o meu contrato já é home office, eu continuei. Mas, realmente, eu trabalho com muitas pessoas que estão lá presencialmente no banco todos os dias. Amandinha, tu tá remoto também? Remoto. Desde 2020 eu tô remoto. Eu mudei de empresa, né, 3 vezes desde 2020. E eu continuei remoto, fui à empresa algumas vezes, mas eu percebo que as vagas têm sido mais híbridas, né? E foi até um ponto, eu tenho uns amigos de hoje que trabalham no Itaú e eles estavam bem preocupados, me mandaram mensagens, Amanda, cara, você vê alguma vaga para mim? Porque vai ser híbrido, eu moro no Rio e a sede é em São Paulo, eu tenho que me mudar. Tipo, eu tenho que estar pelo menos 2 vezes na semana. Então, eu tô sentindo que o perfil tá mudando, sabe? Tu tá remoto ou tá híbrido? Então, eu faço cabeamento remoto. Eu faço videochamada com a pessoa e vou dizendo para ela o que ela faz. Não, você passou por um momento que foi a educação. Sim. Na educação, durante a pandemia, todo mundo, o remoto não funciona, o online não funciona. Foi a única opção.
Foi a única opção. A gente foi obrigado a adequar todo mundo pro remoto, né? E aí quem sabia fazer se destacou. E foi a época que eu comecei a crescer o canal por conta disso. Porque, pelo menos no meu universo, nenhuma escola sabia fazer remoto. E foi onde eu fiz treinamento com as instituições, foi onde eu ajudei a montar a plataforma, foi onde o canal começou a crescer, onde a gente usava o YouTube, Twitch, qualquer coisa para dar aula. E eu fiquei full remoto durante 2 anos. Foi 2020, 2021 e até metade de 2022. E o legal é que agora as próprias instituições de ensino têm um padrão híbrido também. Tem um padrão de o aluno vai para a escola ou para a faculdade, mas ele também tem algumas disciplinas que podem ser feitas online. E agora o MEC está forçando que as graduações não tenham full remoto. Então, já estão querendo tirar a licenciatura de 100% EAD, já estão obrigando que vá pelo menos uma vez ao ano, 2 vezes ao ano, para o cara não ter completamente EAD, que está indo completamente o contrário do que o mercado está fazendo, né? E a gente está tendo que adequar. Eu sou coordenador de graduação, a gente está tendo que mexer em um monte de coisa por causa disso. Nos anos passados, eles tinham até aceito graduações com 40% EAD, mesmo sendo presencial. E agora estão querendo tirar o EAD até do EAD. Complicado. As coisas estão se adaptando. Ramon, você também é um caso de... O Ramon foi um caso de remoto que escolheu por um negocinho simples que a gente tem na vida, né? Que chama qualidade de vida, né? Na verdade eu não escolhi não, porque eu entrei na AME em 2019, no finalzinho ali, no olho do furacão, na Black Friday, que, assim, peguei muita coisa, muita loucura, e logo depois do carnaval começou a pandemia, né? Começou aquela loucura toda e todo mundo teve que voltar para casa. Então, para mim, foi um baque muito grande, porque eu não estava acostumado a isso. Eu vim desde a Rochinet, sendo presencial, saindo de casa, pegando o trem, 2 horas de viagem, mas eu gostava, porque era rotina. Depois disso, foi um baque para mim, porque eu precisei me adaptar. Então, desde então, eu optei por isso, assim, qualidade de vida, eu me adaptei bem, consegui me adaptar, criei minhas rotinas. Então, assim, para quem tem suas rotinas, é muito bom. Mas não dá para você ficar direto em casa e só fazer isso, né? Sair do trabalho, sair do computador e ir para o sofá. Ir para o sofá e ir para o computador. Não dá. Você precisa fazer outras coisas. Ramon, você tá morando onde hoje? Na Rio das Ostras. Rio das Ostras. Ele saiu do Rio, foi para Rio das Ostras e ele trabalha de lá o Nômade a Nômade nem tem no Rio, né? Não, só em São Paulo. Só em São Paulo. Aí me chamaram para São Paulo. Assim, eu acho até legal chamar também algumas vezes para ir, presencial e tal, até para você ter contato com pessoas, né? Trocar, fazer essa troca, que eu acho muito importante no dia a dia. Até para você sair um pouquinho de casa e, né, sair dessa rotina. E eu acho o seguinte, tem muita briga em relação a isso. Ah, não, o bom é o remoto, o bom é o híbrido, o bom é o presencial, o bom é não sei o quê. Assim como a educação, assim como tudo na vida, na verdade, tem gente que vai se adaptar ao modelo X e tem gente que vai se adaptar ao modelo Y. Não tem problema, tem gente que vai se adaptar ao modelo Z. O que importa é o seguinte, eu acho que a partir de agora a gente vai começar a ter profissionais que dão preferência ao remoto, que dão preferência ao presencial, que dão preferência ao híbrido. E as vagas vão surgindo de acordo com isso. Talvez você está procurando no mercado e falou, essa vaga aqui é híbrida. Pô, mas eu prefiro o remoto. Vou começar no híbrido, vou provar que eu sou bom no remoto também e depois negociar o meu contrato. Isso dá para fazer. O que eu não gosto que está acontecendo no mercado agora é o bater martelo. Não. Era remoto por obrigação, mas o bom é o presencial, o bom é o remoto, o bom é o híbrido, o bom é o que te atende. Se vai te atender bem e você vai entregar bem, porque a empresa ela não está te contratando para ser boazinha. Porque tem gente que fala assim, eu prefiro remoto, porque é aquilo que o Ramon falou. Eu posso acordar 11 horas da manhã, de pijamão eu já vou trabalhar e 4 horas da tarde eu já paro. É só acordar às 7 horas da manhã, bater ponto e depois... Não é assim que funciona. Esse cara não está preparado. Também, né? Esse cara não está preparado para o remoto. E também tem o caminho contrário. O cara que acorda às 6 horas da manhã, fica trabalhando, 11 horas da noite ainda está trabalhando e vai dormir e abrir mão da vida dele. Então, assim, tudo tem sua adaptação. Agora vão se criar vagas e as pessoas vão se adaptando a determinado tipo de vaga, a determinado tipo de modelo. Beleza? Eu interrompo seu podcast para mais um recado importante e dessa vez é da HostNet, nosso principal patrocinador. A HostNet
é uma empresa de hospedagem de sites que já tem muitos anos de mercado, tem muita experiência em montar servidores muito rápidos e com planos que cabem no seu bolso e que não vão deixar você na mão. Então, se algum dia você pensar em ter algum projeto que precise de hospedagem de site, principalmente com PHP, é só lembrar da Hostnet. Eu vou deixar um QR Code aqui na tela para você conhecer um pouco mais sobre o serviço de hospedagem deles, ou então você acessa lá, hostnet.com.br, e dá uma olhada nos planos deles de hospedagem chamados Planos Cloud. Eu tenho certeza que você vai gostar e de que eles vão atender o seu projeto. Só aproveitando, a próxima palestra, rapidinho, é do Silvestre Mergulhão, que tem uma empresa que contrata centenas 100% remoto, 100% remoto, e é antes da pandemia. Ou seja, a cultura deles de remoto vem antes da pandemia. É verdade. Assistam o Mergulhão porque é maneiríssimo. Fala aí. Eu só queria deixar claro e apontar aqui, fazer um apontamento, que ele falou que não tem como ficar só em casa. Tem sim. Por favor, me deixem em casa trabalhando, acordando, sim. Eu fico mexendo no meu belíssima em casa. computador. Tem meus monitores lá. Não me fazem para lugar Ótimo, nenhum, não, né? por favor. Sim, Ai, é tem bom sim, ficar em Ramon. casa, tá? Pegar trem, gente, 2 horas que eu levava pra chegar no não trabalho, quero. que absurdo. Eu tenho uma rotina. Quando eu tô trabalhando, eu faço híbrido, né? Tem dia que eu saio de casa, que eu vou dar aula, e tem dia que eu trabalho de casa. O dia que eu trabalho de casa, eu tenho minha rotina. Eu levanto, eu tomo meu banho, eu sento pra trabalhar, eu sento na mesa do escritório pra poder ficar fazendo e tudo mais. Eu não fico, tipo, de cueca trabalhando, comendo Cheetos, não é assim? Mas eu vou te falar que quando começou a pandemia, para eu acostumar, eu trocava de roupa para trabalhar em casa. É isso. Que era para assim, vou trabalhar. Eu já trabalhei de pijama várias vezes. Não, hoje eu já não tô mais ligando. Na minha cabeça não funciona muito, não. Vai lá, Cauê. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Thiago. A minha pergunta é a seguinte: a gente tem uma oferta muito grande hoje de cursos na internet e às vezes fica muito difícil de achar um bom curso, até às vezes por conta da carga horária. Então, para quem está buscando, né, encontrar um bom curso, às vezes não tem tanto tempo ou tanta grana à disposição, quais dicas vocês dariam para tentar achar ali mais ou menos o que possa trazer um benefício assim? Curso em vídeo. Brincadeira. Eu ia falar desista, mas curso em vídeo é melhor. É uma boa. Mas desista por quê? Eu não sei, o cara tá procurando. Tem vários lugares, né, Galão? Agora tem plataformas boas pra gente poder estudar. Eu selecionaria a plataforma da seguinte maneira. Hoje em dia, eu tô falando em parte de dev, tá? Aí ele veio pra cá, eu tô te procurando lá. Dev tem muita coisa que é o seguinte. Tem o programador tentando ensinar a programação. E tem... O que me preocupa no programador tentando ensinar programação? Ele não tem a didática. Qual é o grande problema? Qual foi o meu diferencial na internet? Eu sou programador e eu estudei didática também, eu tenho licenciatura. Pode parecer frescura, é a mesma coisa do princípio do design. Você faz a coisa natural, por exemplo, essa imagem que está aqui atrás de mim, ela está toda simétrica, bonitinha. Está um pouco cagada por causa da dimensão da tela, né? Mas eu estou vendo aqui, ela está bonitinha aqui na frente. Esse grafismo, ele não é chutado, ele é pensado. Na hora que eu estou dando aula, eu também estou pensando em certas coisas, certas técnicas que eu aprendi. Tem um monte de gente que bota lá no YouTube, caraca, tu falou um negócio no início da aula, repetiu esse negócio no meio da aula, e no final da aula tu repetiu mais uma vez. Pô, tu repete muitas coisas. Faz parte da didática. Numa sala de aula, o aluno ele tem que ter mais de uma vez o mesmo impacto para ele poder entender. Eu ia falar igual, mas não é igual. Por exemplo, a gente está adestrando a nossa cachorrinha. O adestrador falou o seguinte, para ela aprender o senta, você tem que falar senta para ela tem que sentar 1000 vezes. E o cara assistindo o vídeo no YouTube, eu falo 3 vezes, ele se irrita. Eu estou perdendo meu tempo e tudo mais. O que eu te recomendo para procurar bons cursos? Procurar cursos que têm uma base educacional atrás disso. Não um curso que foi feito por um cara que nunca viu didática na vida e está tentando te passar uma coisa. Eu já vi cursos de programação onde o cara fala assim, na aula 1, você vai baixar esse zip aqui no início. Esse zip aqui são todos os códigos que a gente vai construir no nosso curso. No final, você vai ter construído essas 3 coisas. As próximas aulas era, abre o arquivo 1, aí estava o código pronto. Aí ele lia o código e passa para o próximo vídeo. Abre o código tal, e ele lê o código. Então não é curso, é leitura de código. O cara dá um zip, depois ele lê o código com você e vai explicando, e você já tem o código pronto na tua frente, você fala, pronto, fiz. É uma falsa sensação de todos os lados. Então o que eu gosto de pensar é o seguinte, por exemplo, quando eu fui lá no Google fazer a conversa para
tentar conseguir o patrocínio, eles falaram assim, olha só, a gente tem parcerias com algumas empresas, eu estou tentando lembrar o nome, Coursera. Eles falaram assim, vamos dar uma estudada na Coursera, como a Coursera funciona, e aí você vai pegar o modelo da Coursera e vamos tentar aplicar no curso em vídeo. E aí eu vi, se vocês forem ver o curso de JavaScript, algumas coisas acontecem. Tipo, no início da aula eu falo, você só vai assistir essa aula se você responder essas 4 perguntas. Aí eu faço 4 perguntas. Consegue responder? Segue para a aula. Se não, assiste de novo. Isso veio da Coursera. Outra coisa que veio da minha vida no Coursera, que eu comecei a dar muito mais valor, aula em dupla. Como é que a aula em dupla funciona? O Alfredo sabe muita rede. Eu sei um pouco de rede, mas não sei tanto quanto ele. Ele é o professor de redes, eu faço o papel do aluno. A Joana, sumidade em inglês na minha concepção. Sabe inglês pra cacete. Eu dou minhas cacetadas em inglês, mas eu não sei. Eu mesmo, como professor, me torno um pouco mais burro. Eu brinco. Tem a nossa piada lá do... Como é que é? O butterfly, que é a manteiga que voa. Então, eu mesmo faço o papel do orelha. Então, sempre que no curso em vídeo a gente está gravando em dupla, eu com o Ramiro, eu com o Cauê, eu com o Alfredo, eu com a Joana, eu sempre me coloco um pouco mais leigo para fazer o papel do aluno. Eu aprendi isso com a Coursera também. Então, assim, escolha bons cursos baseado em quem está montando esse curso. É alguém educacionalmente preparado ou é só um programador que viu que fazer curso está na modinha e está fazendo o curso dele? Não é nem só em programação, Guanabara. Como a gente está na área técnica há muito tempo, eu trabalho em instituições de ensino, a tóxica, ainda é a tóxica, que o cara fala assim, você é engenheiro? Você pode dar aula. Você programa? Você pode dar aula. Teve gente que falou para mim assim, não, fulano é programador há 10 anos, bota ele para dar aula na graduação. Não, ele tem que ser professor e saber montar, organizar o conteúdo de forma didática para que o aluno aprenda. Então, aí eu trago outro exemplo que eu já falei durante a minha palestra aqui. O Iberê. O Iberê, para mim, é o maior educador do Brasil, já falei isso várias vezes. Aí, conversando com ele, eu entendi. O Iberê, ele realmente não é professor, mas o que ele fez? Ele tem uma consultoria educacional em todos os vídeos dele. Exatamente. Ele tem um professor de física que ajuda nas dicas, ele tem um professor de química que ajuda nos vídeos. Então, os vídeos deles viram aulas porque tem educadores ali atrás aparecendo. De vez em quando aparece um ou outro, o Pena, que aparece com ele, apareceu muito no vídeo do Submarino. São professores, porque um vídeo ele tem que comunicar. Para comunicar, ele tem que ter uma linha de raciocínio. Vocês já devem ter visto vários cursos de programação, ou de redes, ou de qualquer coisa, que o cara explica um negócio aqui, aí ele vai lá no final, depois ele volta, no meio ele está todo perdido. Ele não está dando aula, ele está cuspindo o conhecimento dele na ordem dele. E está tudo bem. O problema é chamar isso de curso. Entendeu? Às vezes o cara nem organiza de forma que seja organizado mesmo. Você vai aprender o básico, vai andar um pouquinho, até você chegar. O cara só bota o conteúdo de qualquer jeito. Uma vez eu estava dando uma palestra num evento e o cara chegou para mim e falou assim, pô, Guanabara, eu quero pedir desculpa para você. Ele era professor. Ele falou assim, eu sempre pensei que eu podia fazer melhor que o curso em vídeo. Toda vez que eu vi um curso do curso em vídeo, eu falava, cara, eu posso fazer melhor, eu posso fazer melhor, eu posso fazer melhor. Aí eu sentei e fui fazer. Eu vi o quanto é difícil ensinar quando você não está vendo o aluno. Porque agora eu estou vendo aqui, eu vejo o cara que está entediado, eu vejo o cara que está cansado, eu vejo o cara que está prestando atenção, eu vejo a pessoa que está entendendo, eu estou vendo a pessoa que está fazendo diferença, eu estou vendo a pessoa que está só esperando a próxima pergunta. Estou presencial. Quando eu estou em casa, quando eu estou no estúdio, eu com o Alfredo, eu com o Ramiro, eu com o Cauê, eu com a Joana, a gente está olhando uma bolinha, que é a lente da câmera. A gente não faz ideia do que está vendo lá para o outro lado. E isso é muito difícil. E ele falou, eu quero pedir desculpa porque realmente é dificílimo produzir alguma coisa de qualidade educacional em forma de vídeo. E no caso da gente que tem experiência, realmente a gente não está vendo as pessoas. Mas você sabe o que você vai falar na aula que você está gravando porque você já teve experiência de dúvida presencial. Então você sabe que naquele momento da matéria as dúvidas que acontecem são essas e você já complementa. Eu estou vendo alguns alunos meus aí de sala de aula e eu vejo, às vezes, eu estou dando aula de PHP esse ano. Eu vejo um momento que eu estou explicando uma parada e eu vejo o cara derretendo na cadeira assim, sabe? Ele vai assim, tipo, meu Deus do céu, o que é isso? E aí eu percebo e isso vira vídeo. Na hora do vídeo eu falo assim, o cara estava derretendo nessa hora, então eu vou me esforçar mais ainda para poder ensinar da melhor maneira possível. Não é o perfeito, mas é o que a gente consegue fazer de melhor. Próximo aí. Olá. Olá. A fofa do evento, hein? Furou fila, Paula. Eu subornei o pessoal aqui.
Então, sou fotógrafa e durante a minha vida no trabalho, né, eu já fui garçonete, eu já fui vendedora de telefonia e tinha algumas travas, sabe? Uma era ter coragem de dar o meu preço. Fotografava bem, mas não sabia vender. Sempre vai ter alguém melhor do que eu, né? Sempre. Para quebrar isso, o medo de comunicar, eu entrei na aula de forró. E danço muito bem, viu, gente? Danço demais. O forró me ensinou a olhar nos olhos, a pegar na mão. E é uma coisa que eu vejo no mercado está perdendo. Ficam isolados, né? A pergunta qual é a sua trava e o que você fez fora da caixa? Não estou falando de ir na faculdade, conversar com o professor, o que é HTTP, o que é CorelDRAW, né? Não buscar o cara do YouTube, mas o que você fez fora da caixa para quebrar essa trava e que te ajudou muito na comunicação e venda? Então, no podcast que eu fiz até com a Anabara, a gente conversou sobre isso. E eu sou uma pessoa muito tímida, então a comunicação ela era a minha maior trava. E quando você está no mercado de trabalho, você precisa estar em reuniões com pessoas, você precisa aprender a falar com pessoas, você precisa aprender a se impor nas reuniões, dar a sua opinião. E isso era bem difícil para mim. Então foi algo que eu até comentei com o Guanabara, que eu comecei a me colocar em posições que me geravam desconforto. Então eu comecei a ser a primeira a falar, a ser a primeira a me comunicar, a ir para frente quando ninguém queria. E dessa forma eu conseguia minimizar um pouquinho essa minha timidez de conseguir falar em público, de falar com as pessoas. Eu ainda sou muito tímida para falar, mas dessa forma eu consigo falar tranquilamente e não mais travar como antes eu fazia. E aí você, Amanda? Você se comunicar, tu consegue. Na verdade, eu sempre fui tímida. Isso eu sei porque eu fui professor dela, eu sei. Eu era tímida. Mas eu sempre gostei de aparecer de certa forma, tipo, de apresentar bem, de entregar um bom trabalho e acabar... Pode. Não, mas tua trava. Que você faz o que as pessoas não esperam que você faça. Na verdade, eu sempre tento soltar uma piadinha, assim, eu acho que eu vou por esse caminho, sabe? No final, eu sempre tento soltar alguma coisa para fazer as pessoas rirem, para tentar dar uma... Mas tua trava é a timidez? Eu acho que sim, por muito tempo. Hoje, eu já não sei tanto. Talvez eu tenha uma questão assim, eu queria melhorar a oratória, falar melhor, sabe? Talvez ser um pouco mais formal. Hoje eu não mexo com isso, então acabo que eu não olho para esse lado. Mas eu tento trazer o humor quando eu sinto que o negócio está mais tenso, assim. Eu tento fazer as pessoas rirem de alguma forma. Alfredo. Esse é sem vergonha. Era completamente tímido de não conseguir falar com as pessoas. E virou professor. Hoje eu ainda sou. Vanessinha que não me deixa mentir, que eu não consigo interagir com as pessoas direito ainda. Então, o que eu fiz para conseguir dar aula bem, já que ela perguntou, era assistir muito stand-up. Os stand-ups me ajudaram bastante, como eu saber que, já que o cara contou uma piadinha, falou de um jeito, falou uma gracinha, tem um maneirismo, funcionou com o público dele, eu comecei a utilizar isso para aplicar nas aulas, para eu conseguir falar com as pessoas sabendo que funciona. Então, se você assistir os vídeos do curso em vídeo, ou você assistir as minhas aulas, você vai ver Rafinha Baixo, Maurício Meirelles, você vai ver o Thiago, você vai ver um monte de gente, porque são maneirismos. Eu pego, às vezes, o jeito de falar, o jeito de mexer, algumas atitudes, algumas piadinhas que eu falo assim, eu sou completamente tímido e eu preciso dar aula, porque é o meu sustento. Então, eu era muito travado no começo e eu, como sou professor de informática, você também de programação, eu dava muita aula de informática básica. Então, eu usava muito o computador como ferramenta. Faz aí, cria um e-mail. Minha primeira aula foi ensinar a criar um e-mail no Ball. Então, é fácil de você não ser tímido. Gente, cria um e-mail no Ball. Você vai de mesinha em mesinha falando com as pessoas, mas não precisa falar na frente. Então, eu comecei a ver, se eu dou aula, eu tenho que fazer isso. Então, foi onde eu comecei a pegar os stand-ups, até do Jô Soares, mesmo antigo e tal, para tentar ver se o cara faz isso, funciona, eu aplico na minha aula que pode dar certo. E vou testando até hoje, sabendo que funciona. Maneiro. Ramonito.
Eu acho que eu também uso um pouquinho do humor, até para me deixar mais confortável, e também eu tento observar um pouco a pessoa para entender as entrelinhas delas e tentar aplicar uma piadinha ali para ver se ela entende. Ou ela ri um pouquinho para me deixar mais tranquilo. Porque é isso, assim, e para falar mesmo, eu sou uma pessoa muito tímida em público, tenho uma ansiedade tremenda para falar em público também, mas assim, é isso, é tentar aplicar o humor de vez em quando, e quando você tem conhecimento do que você está falando, eu acho que é até muito mais fácil. Eu tive muita dificuldade em lidar com o fato de ter que fazer um TCC também na faculdade, porque para mim era uma coisa de louco. Mas assim, a loucura foi tanta do processo de criação daquilo, passei uns 3 a 4 meses para fazer aquele projeto, que chegou na hora, eu falei assim, sabe, tintim por tintim, sem ter esse problema. Eu acho que também humor, um pouquinho de humor. O Ramon foi muito difícil de convencer ele participar daquelas paródias ali que a gente fez no início. O do baile de favela, que virou baile de tabela. É tudo com o Ramon. Na hora do compilei, a gente foi lá na frente do Museu da Manhã. E assim, de todos os que estão aqui, os mais travados são sempre, sem dúvida, a Priscila e o Ramon. E eles realmente aprenderam isso. E Paula, você não é da nossa área, todos eles responderam a mesma coisa, porque esse é o maior sofrimento do profissional de TI, que é o lidar com pessoas, é comunicar, é trocar ideia, é trocar informação. É muito, muito difícil. E para mim nunca foi. Tá? Então eu era tímido, mas eu entendia que para comunicar eu precisava ter isso. Boa tarde a todos. Boa tarde, Alfredo, lindo maravilhoso. Teu nome? Meu nome é Leonardo. A minha pergunta é o seguinte: como é que a pessoa faz quando ela está começando a sua carreira, né? Que agora tem 19 anos, a pessoa já, como eu, sou editor de vídeo agora, gosto muito de UI UX, acompanho bastante a Nina, e também adoro programação. Comecei a estudar Java, gostei, por algum motivo, mas como é que a pessoa meio que decide o que fazer? Porque são coisas que não são muito ligadas, mas como é que a pessoa meio que decide fazer essa decisão? Ele quer saber... Ele está com muitas coisas, ele gosta de muitas coisas, como é que ele vai decidir uma? A cara dela foi de... Ih, sem responder isso aí vai não. Pensando aí. Eu vou te dizer, sabe quando que você vai escolher? Quando aparecer a primeira oportunidade. Eu adoro UX, eu amo UX, eu estou aprendendo UX e Java, mas eu amo UX. O destino vai ser ruim com a tua vida, ele vai te dar uma vaga de Java. Sabe? Tu falar, eu amo UX e Java, mas o UX é o que eu quero, o que vai aparecer é Java. Então, assim, a gente não consegue prever isso. É o momento que você vai estar, é a hora que você vai estar, e o mais importante que gostei em você vai estar preparada para todas. Você vai estar preparado para todas. E outro conselho que eu não lembro se eu falei na minha palestra, mas é uma coisa que eu vim pensando e eu lembrei aqui sentado. Eu acho que eu falei também. Você nunca vai estar 100% preparado. Enquanto você achar que você não está preparado... não vou nessa entrevista não, porque eu não estou preparado ainda. Eu olhei a lista de requisitos e tem 30 tecnologias. Dessas 30 tecnologias, eu só sei 10. Eu não vou porque eu ainda não sei as 30. Vai sabendo as 10, porque com certeza eles não sabem, às vezes, nem quais são essas 30. Tá? Então, assim, que bom que você está se preparando em várias áreas. Você vai saber em qual que você vai ficar no momento em que você passar por um lugar. E aí depois, obviamente, vai vir outras oportunidades e talvez você trabalhe com a outra possibilidade, entendeu? A Amanda passou por isso, né? Você era de uma área, passou para outra, para outra. Isso que eu ia falar, acho que a gente vai descobrindo na prática também. Eu adorava programação. Hoje eu quero ser programadora? Não. Entendeu? Eu acho legal. Eu pego o código em Python, faço coisas pontuais, mas hoje eu não me imagino uma vida de programadora. Meu perfil mudou. Então, assim, é muito legal até um momento assim, caraca, eu vou lidar com isso para a vida inteira, eu quero. Eu escolhi assim, quando eu vi, eu falei, cara, eu não quero ser programadora para sempre. Priscila também tá na mão em código hoje? Eu não lembro, a gente batendo papo. Sim, mas hoje eu sou muito mais front do que back. E eu mexo muito com dados também, que no início eu também fui mexer tem pouco tempo. Foi o meu trabalho anterior a esse. Eu acho que você não precisa decidir o que fazer nesse momento. Eu acho que você pode ir buscando o que você se interessa mais, o que você gosta mais, o que faz mais sentido para você nesse momento.
E com as oportunidades que você for ganhando e os trabalhos que você for conseguindo, você vai desenvolvendo outras formas de fazer outras coisas, você vai descobrindo outras tecnologias, você vai gostando de outras coisas. E você acaba mudando. Eu gostava no início muito mais de back do que front. Depois eu passei a gostar muito mais de front do que back. Depois eu fui para a área de CRM. Hoje em dia eu trabalho com CRM e dados. Então, assim, você vai mudar ao longo da sua vida. Não tem como você escolher uma coisa agora que vai seguir. Posso falar uma frase importante para tua vida, cara? Você nunca é, você sempre está. Você não é programador front-end, você está programando em front-end. Você não é profissional de UX, você está fazendo UX. Isso é muito interessante porque você vai mudando de vida constantemente. Eu contei a minha, são várias vezes. O Ramon, você tem alguma coisa a falar sobre esse negócio de... Eu achava que eu ia ser desenhador. Né? Entrei para o curso entrei para o curso de informática para aprender programação. Gostava? Não gostava, mas aprendi a passar, né? A estudar para passar na prova. E o Guanabara viu que eu sabia desenhar bem e viu a oportunidade e eu simplesmente... O Ramon O Ramon foi uma história muito engraçada. Eu vou resumir aqui, mas está no podcast dele. Eu sempre, como eu disse, eu pego os meus alunos de destaque de programação e levo para trabalhar na empresa. É sempre assim. Tem uma turma, geralmente pego 2, 3, 4, vem trabalhar comigo. E aí a gente caminha. Todos eles foram assim, todos eles. E todos os que vão aqui na frente, tirando o Henrique, foi isso. E o Ramon eu pesquei e todo mundo achou meio estranho. Falei, cara, tu tá levando o Ramon? Tu só leva a galera boa de programação? O Ramon era muito louco. Não, o Ramon... Pô, desculpa, meu amigo. O Ramon era uma... Cara, nossa senhora. O Ramon era muito ruim. Eu dava aula de PHP para ele. Ele não conseguia fazer a prova, mas quando ele terminava a prova, tinha um desenho na minha mesa. É porque lá na escola pública, né? Não tinha mousepad, então eles tinham que usar uma folha de caderno e ele desenhava uma parada na folha de caderno. Ele não sabia fazer nada, ele desenhava, fazia lá o mínimo. Mas eu desenhava bem. Mandava uns desenhos bonitão. Só que lá na Hostnet teve uma época em que a gente tinha um desenhista, que era o Sandro, e aí o Sandro, eu não sei o que aconteceu, o Sandro trabalhava num quartel também, enfim. E aí o Cauê chegou pra mim, eu não sei se foi o Cauê ou a Lisane, e falou assim, você conhece alguém que é bom de design? Eu falei, cara, de design não conheço não. Eu conheço um bom desenhista. Tem um aluno meu lá no 3º ano que é bom desenhista. Pô, então vamos conversar com ele. E o Ramon... Eu nem sabia o que era design. Ele não... De verdade. Tu não teve aula de design no colégio? Eu fui aprendendo durante o caminho. Entendeu? É isso. É porque ele não foi pro setor de dev, ele não foi nem pro suporte. Ele foi direto pro marketing. Aí eu entendi que o Ramon era para uma coisa diferente daquilo ali. Eu falei, cara, como professor, a gente entende que certos alunos não vão seguir isso. Que ficar prendendo ele nisso é uma tortura, uma pequena tortura. Entende? Então, assim, eu falei assim, cara, Ramon, tua vida não é com programação. Vamos seguir nosso caminho. Então, assim, ele entrou... Eu lembro que na época um monte de gente falou assim, caralho, tá levando o Ramon para trabalhar lá contigo? Porra, eu sei muito mais PHP que ele. Eu falei, mas ele não vai para PHP. E o Ramon, eu sempre te incentivei, né? Eu sempre falei, Ramon, você tem que... Estuda formalmente para você virar um profissional mesmo dessa área. Na faculdade. E, cara, de verdade, parabéns. Olha que coisa maneira. É lindo demais. E tu? Então, é justamente o que já falaram. Eu não escolhi nada. Eu queria ser engenheiro mecânico, acabei trabalhando com informática, gostava de montagem e manutenção, mas já dei aula de banco de dados, de PHP, de Java, de Python, de tudo. No começo eu aceitava qualquer coisa, e aí quando eu comecei a... Vai escolhendo. Aí eu falei, eu quero dar aula de redes. E hoje em dia eu já não trabalho, eu escolho o que eu vou trabalhar. Eu vou dar aula de rede, segurança, aquilo que eu gosto, de hardware, mas no começo a gente aceita tudo, e aí você vai decidindo. No meu caso, foi tudo. O Alfredo sempre foi muito competente no que ele fazia, então eu levava ele para os lugares e ele dava conta. Tinha lugares que eu estava saindo, que eu falava, aqui eu não trabalho de jeito nenhum. Eu sabia que o Alfredo trabalharia, eu falei, vai lá. E é isso, cara. Lá o salário atrasa, é tóxico, você quer. Mas eu menti para você? Eu falei, não vão te pagar direito, vão demorar para pagar, lá não é legal de trabalhar. Tu tá afim? Ele tô. Então vai com Deus. É do lado da favela, É. Mata um jogador, torcedor de torcida, torcedor de Botafogo, Flamengo dentro da escola. É bizarro. Mas é tranquilo. E ele me colocou lá. Próximo aí. Prazer, meu nome é João. É uma pergunta meio genérica, porque serve em todos os casos, mas o quesito de inclusão
inclusão no software, inclusão no design, porque eu vejo muito, eu estou trabalhando em 2 projetos meus e eu vejo muita dificuldade em ser assertivo naquilo que é a inclusão, trazer pessoas que não são vistas para o projeto. Queria saber o que vocês acham disso, que vocês podem acrescentar. A Amanda faz parte de um projeto legal do Boticário com isso, né, Amanda? Eu estava num projeto de ESG que a gente traz pautas sociais. Eu acho que quando a gente fala de inclusão é a gente ter conversas com pessoas que entendem desse assunto, porque é muito maior do que a gente imagina. E um exemplo, a gente vai fazer um aplicativo e como a gente tenta olhar para isso e ser acessível para uma pessoa cega. Então, assim, a gente tem que falar com quem vive aquela realidade. Tipo, não é nosso lugar de fala e muitas vezes a gente não vai conseguir se colocar no lugar. É falar com quem sente aquela dor. Então, assim, como a gente resolve aquela dor? Falando com aquelas pessoas. Não sei se tem um caminho melhor, mas eu acho que, nesse caso, correr atrás dessas pessoas e falar assim, olha, eu quero olhar para o Quero caso... te atender, né? Quero te atender. Você me ajuda? Eu estou criando um aplicativo, eu preciso disso. O que fica melhor para a sua realidade? E testar. Eu acho que não tem uma receita certa, mas eu acho que é testar e envolver essas pessoas. Uma curiosidade rapidinha, o curso em vídeo, logo no início, ele não aparece. Se vocês forem ver os primeiros vídeos, eu apareço no início da aula, vai para a tela e depois eu volto no final. Foi um aluno com necessidades especiais que mudou isso. Porque ele mandou uma mensagem no YouTube dizendo assim, olha só, eu adoro a aula do Guanabara, porque na época que o curso em vídeo apareceu, era tudo só tela e a pessoa só voz. O cara falou assim, olha só, eu não consigo ouvir. Eu não ouço. Quando eu dou play, o Guanabara aparece. Eu ouço a promessa do que vai ser a aula. Depois eu assisto a aula, mas sem entender nada, e depois volta, porque ele lia lábio. Aí eu falei assim, aí eu respondi a ele, como que eu posso te ajudar? Ele, cara, você ajuda pagando legenda. Só que legenda era caro. Aí ele falou assim, não, você me ajuda. O cara me ajudou mesmo, por mensagem, nunca encontrei ele. Ele falou assim, bota a tua cara aparecendo o vídeo todo. E aí eu criei esse padrãozinho que a gente vai pra aula, depois aparece minha carinha e vai. Hoje em dia, todo vídeo no YouTube é assim. E eu não inventei isso porque eu queria aparecer do início ao fim. Eu inventei isso porque os meus editores sabem. Eu quero que a minha boca apareça do início ao final do vídeo. Porque pode ter gente que eu vou ajudar. Então surgiu por causa disso, até hoje é assim, vai ser até o final da vida do curso em vídeo, e eu vou fazer isso não é para aparecer. É porque eu sei que tem gente que precisa. Então isso foi uma forma de inclusão do curso em vídeo. Oi, gente. Boa tarde. Meu nome é Lívia. Esse ano eu estou passando por transição de carreira. E minha pergunta é um pouco mais direcionada para Você está indo de onde para onde? Eu comecei contábeis, e aí comecei com seus vídeos, e fui estudando programação. E para o ano que vem eu consegui minha primeira oportunidade de estágio no BTG. E a minha pergunta... Priscila, é tua. E a minha pergunta é justamente essa. Como uma pessoa... Não que eu seja velha, né? Mas, tipo, como uma pessoa que estava em outra área chega numa área nova, no estágio, onde as pessoas programam em Java desde os 15 anos e conseguem se destacar tecnicamente. Acredito que por soft skill, como eu já trabalho há algum tempo, eu consigo me virar, vamos dizer assim. Mas, tecnicamente, como você se destaca com pessoas que fazem faculdade há muito tempo, estudam desde adolescente? Qual seria a sua dica? Principalmente no meio de banco, que é muito competitivo, tem uma rivalidade assim, de metas, um ambiente um pouco mais competitivo. Você está indo para a área de TI, né? Isso, eu estou indo para automação. Ah, sim, legal. Então, eu acho que você tem que colar muito nas pessoas que forem ali os seus pares ou que vão estar ali te ajudando. Tentar absorver o máximo de coisas que você puder. E uma coisa que eu vejo que destaca muito é você encontrar as dores que tem ali naquele momento, sabe? Que às vezes no nosso dia a dia a gente está muito preocupado ali de entregar as demandas, de fazer tudo que a gente tem que fazer, e a gente não consegue, às vezes, parar para enxergar a dor do produto e conseguir desenvolver alguma coisa que ajude. É uma oportunidade mesmo. Isso aconteceu até com a minha estagiária. Ela conseguiu observar uma dor que a gente estava tendo lá, ela deu uma ideia, ela não conseguia fazer tecnicamente aquilo, mas nós duas juntas pegamos e transformamos o projeto, entendeu? Foi um projeto bem legal, que conseguiu 100% do problema que a gente tinha, ele conseguiu resolver. Então, ela se destacou muito por ela ter essa visão do problema que ela estava tendo. E você vai conseguir se desenvolvendo lá.
e aprender com as pessoas, né? Então, a dica que eu tenho é tentar focar em ver quais problemas que a área tem e tentar ter ideias para desenvolver projetos novos, essas coisas. E entenda que você não vai trabalhar sozinha, você vai ter uma equipe. A Priscila tem uma história, vamos dar uma resumida nessa. Você trabalhou na Globo, teve um cara que te ajudou pra caramba, que foi te levando, né? Eu não lembro o que foi mesmo. Na Globo você tinha um líder e esse líder te incentivava muito a criar coisas. Foi você ou eu misturei o podcast? Acho que você misturou. Acho que eu misturei. Alguém que passou pela Globo também. Eu já gravei muita coisa. Tá misturando com a história da Nina. Foi a Nina. Fui eu. A Nina vai vir aqui, aí fica mais fácil. Bom, eu tô com o Incrível Hulk aqui, que é inclusive Caraca, o cara é gigante, mesma camisa mano. que você pediu sua noiva em casamento. Eu pedi a Gabriela em casamento assim. Incrível Hulk. Só você ter uma ideia. Eu tava pior, Eu tava pior. Não tô te criticando tua roupa, meu irmão. Você tá lindo. Bom, meu nome é Marcelo, estou me formando agora em pedagogia. Eu queria saber como é que você está vendo o futuro da educação com essa nova febre de inteligências artificiais. E também você acha que os novos professores vão estar preparados para lidar com essas ferramentas? Cara, é uma boa pergunta. A única coisa que eu vejo de aplicar... Quer dizer, a única coisa que eu vejo... O que está preocupando as pessoas com inteligência artificial é o professor que está tendo que pensar muito mais nos trabalhos que ele vai pedir, porque é só o aluno dele pedir para o ChatGPT que a resposta está feita. Então, assim, eu acho que com o tempo, a gente vai ter que passar por uma adaptação grande. Tá? E isso já está chegando aqui. A gente vê professor que está avaliando o TCC, tendo que pagar a ferramenta que analisa a resposta do aluno para ver se foi gerado pelo ChatGPT. Por outro lado, já tem o aluno que já sabe o macete, pede para o ChatGPT gerar a resposta, escreve a resposta do ChatGPT com as próprias palavras, passa por uma outra ferramenta para dar uma refatorada ali e entrega o trabalho para fugir dessa ferramenta que o professor entrega. É loucura, sabe? Por exemplo, professor de programação. Hoje, se eu continuo pedindo os mesmos desafios que eu pedia até ano retrasado, faz um programa aí para ler 2 números e mostrar o dobro do primeiro dividido pela terça parte do segundo. O ChatGPT resolve isso aqui, ó. Assim. Então, hoje, se eu passo um desafio, eu sei que eu vou ter que passar um desafio que o ChatGPT não vai responder tão simples assim, ou que ele vai gerar com um código que eu nem mostrei para o cara, enfim. É um próximo desafio, é um próximo passo, mas eu não sou daqueles que, não deve ter inteligência artificial, porque inteligência artificial vai acabar com a educação. Filho, a gente vai ter que se adaptar. Isso é uma batalha. Se você está entrando nessa batalha como pedagogo, você já perdeu essa batalha. Você tem que trazer a batalha. A inteligência artificial não tem que ser tua vilã. Tem que ter uma ferramenta sua. Você tem que saber as ferramentas. Inclusive, começaremos a gravar, eu e Ramiro, um curso de inteligência artificial maneiríssimo, que vai lançar agora para janeiro, esse sim. A ideia é para janeiro, fevereiro no máximo. Já prometo, isso aí já está... Quando não depende só de mim, é muito mais fácil. Dependeu do Ramiro, agora está dependendo de mim, que eu tenho que fazer um negocinho para a gente poder gravar. Então, nós teremos um curso de fundamentos de inteligência artificial. Não é curso de ChatGPT, não é curso de Midjourney, é um curso de como você tem que entender a inteligência artificial no seu dia a dia e como ela pode virar ferramenta de auxílio. Tá? Então, hoje, como professor, eu consigo gerar questionamentos. Eu tenho uma ideia. Eu falo, estou pensando em pedir isso aqui para o meu aluno. Escreve umas 5 opções de enunciado para mim. Ele gera isso para mim. E assim como o aluno vai pegar esse enunciado, vai passar para o ChatGPT e vai pegar a resposta. Então, assim, não tem uma resposta para você de, tipo, o que fazer para evitar que isso atrapalhe sua aula? Vai atrapalhar, filho. Só que a gente vai ter que arrumar mecanismos para tentar desatrapalhar. Eu me preocupo se o cara realmente está aprendendo ou se ele está pegando um gerador de resposta. Entende? Mas, assim... Acho que tem um ponto também. Eu acho que quando a gente fala de inteligência artificial, principalmente no meio da educação, acho que acaba com aquela coisa assim, você vai ter que entregar um trabalhinho. No caso, o trabalho vale ponto. E eu estava falando isso recentemente com os amigos, que o que o ChatGPT não vai te entregar? É o entendimento daquele assunto. Então, assim, passar talvez mais apresentações... Bater um seminário. Então, assim, fugir do trabalho, porque entregar o trabalho, hoje em dia, vai ser ChatGPT.
Sabe? Agora, o que ele não vai te entregar? Uma apresentação, uma explicação, um resumo de 5 minutos, o que for. Boa. Pegar aquilo que o ChatGPT pegou, transformar num slide e fazer uma apresentação de 5 minutinhos. Talvez seja uma outra opção da gente trabalhar. É isso. A gente vai ter que se adaptar em sala de aula, filho. Você se formou em pedagogia, está se formando em pedagogia agora e vai atuar dando aula de quê? Show. A gente vai ter que... O que tu aprender passa pra gente, o que a gente aprender passa pra tu. É isso aí. É um momento muito, muito, muito novo que já está acontecendo em sala de aula, mas a gente está tentando arrumar. Essa ideia da Amanda foi ótima também. Obrigado, Amanda. Vou te dar porcentagem não. Então é isso, meu povo. Eu espero que você que está aí na sua casa tenha gostado. Espero que a galera que tem aqui participou tenha gostado mais ainda, porque eles tiveram a oportunidade de receber a resposta diretamente dos nossos convidados. Fiquem ligados aí nos próximos podcasts. Ainda vai ter mais um podcast nesse formato, né, se tudo der certo. E deixa o seu like, compartilha e continua assistindo o podcast com a gente. Valeu? Um grande abraço. Dá tchau para eles ali, viu? Aê, palmas aí, galera. Força aí. Valeu.